Vamos falar a respeito do Banco do Agricultor Paranaense. Essa aqui é uma linha de crédito apenas para beneficiários. Você vai ver quem são os beneficiários, tá? Aqui no Paraná, beleza? Este material é atualizado no ano de 2025. Vamos falar do Banco do Agricultor Paranaense. Qual que é o objetivo do Banco do Agricultor Paranaense? Incentivar, estimular investimento no território paranaense, contribuir para o desenvolvimento tecnológico do produtor rural, da agroindústria, da cooperativa, apoiar o agronegócio em geral, ou seja, fortalecer o agronegócio, a cadeia do agronegócio paranaense. Quem são os beneficiários do Banco do Agricultor? Produtor rural, ou seja ele pequeno, médio e grande, então produtor rural. Daí eu coloquei aqui o agricultor familiar com DAP, CAF ativa. Então, quem se enquadra lá nos programas, por exemplo, do Pronaf para atender o agricultor familiar, você vai ver aqui, vai poder pegar investimento, tá? Porque todas as linhas que são aqui, pessoal, você vai entender, tá? A lógica do Banco do Agricultor Paranaense é só para operações de investimento. E você vai entender como funciona o Banco do Agricultor Paranaense. Afinal, o que ele faz? É, na verdade, um banco ou não, tá? A agroindústria familiar também é beneficiária, a cooperativa da agricultura familiar e as cooperativas de produção, tá bom? Se por acaso você for uma pessoa que gosta de lei, que quer saber quais são as leis e os decretos que regulamentam o Banco do Agricultor Paranaense, eu deixei aqui para você. É o decreto 10163 de 2022, o decreto 3289 de 23 e o decreto 6737 de 24. Só que se você abrir o decreto 10163, que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, vai estar todos os detalhes lá. Porque ele vai estar atualizado com base nos decretos posteriores, tá? Vai estar tudo consolidado aqui, ó. Só que eu resumi nessa apresentação para você. Primeiro, antes de falar o que financia, eu quero explicar como que funciona. O Banco do Agricultor Paranaense não é nenhuma outra instituição financeira. Nada mais é do que um programa do governo do estado, onde o governo do estado usa recursos que ele tem do orçamento geral do estado para subsidiar operações de crédito. Ou seja, você vai entender depois ali que o Banco do Agricultor Paranaense entra pagando o juro de uma operação de crédito. O produtor rural vai lá, contrata uma operação lá na instituição X por meio do Banco do Agricultor Paranaense, por exemplo, para irrigação. O produtor vai lá, financia no ProIrriga, financia no Pronaf Bioeconomia, financia irrigação, tá? Vai lá, financia equipamentos nacionais, e aí ele vai ter que pagar o juro. Ele pegou um dinheiro, vai ter que pagar o juro. Ele vai ter que pagar parte do capital, toda a parcela, ele vai pagar a parte do capital e juros. O Banco do Agricultor Paranaense usa recurso do Estado para pagar os juros, só que não é 100%, tá? Só que você vai perceber aqui, mesmo que não é 100% em alguns casos, se bem que era 100% para o agricultor familiar até 31/12. Como a gente já está em 25, não é 100% mais. Mas mesmo assim é um grande benefício. Você vai entender qual que é o percentual, que benefício que o produtor tem. Mas antes eu quero te explicar com relação ao fluxo. Como funciona o fluxo da operação? Primeira coisa, o produtor rural, ele vai ter que... Primeiro, pessoal, eu vou até colocar um item aqui que não tem. Primeira coisa é o produtor ver se os documentos da propriedade dele tá tudo certo, porque ele vai contratar uma operação de crédito rural para que daí ele possa ter essa subvenção do Estado, tá? Que o Estado possa pagar um determinado percentual do juro. Ficou 10,5%. Ficou 3% do Pronaf. Quanto que o Banco do Agricultor Paranaense vai equalizar para mim? A gente vai ver isso, tá? Então, primeiro o produtor tem que ver se o seu cadastro está tudo certo. Depois, o que o produtor tem que fazer? Já procurar uma instituição financeira credenciada no Banco do Agricultor Paranaense. E eu não vou falar aqui alguma, né? Porque senão posso ser tendencioso. Então ele procura ali uma cooperativa, por exemplo, né? Credenciada no Banco do Agricultor Paranaense para operar esse programa. E aí vai lá, vocês fazem financiamento pelo Banco do Agricultor Paranaense? A gente faz, legal. E aí é importante ele verificar lá na instituição se o cadastro tá certo, se não tem nenhum problema lá, tá bom? Então, feito isso, o produtor vai procurar ou o IDR, que é a antiga Emater, ou uma assistência técnica privada. Eu vou dar exemplo meu, tá? Aqui na minha região, peço pro produtor procurar o IDR. Eles vão preencher a proposta, vai elaborar o plano projeto, vai ver o que o produtor quer financiar, vai pegar o orçamento do produtor, então é muito importante o produtor providenciar orçamento, né? E aí o IDR, ou assistência técnica privada,
vai encaminhar o projeto ou o plano para a instituição financeira. E a instituição financeira já vai ter lá os documentos do produtor atualizado, porque o produtor já levou lá, já vai ter atualizado o cadastro, porque o produtor foi lá antes. Se por acaso tiver alguma inconsistência ou o banco por algum motivo reprovar a proposta, reinicia todo o fluxo ou cancela a proposta, tá? Daí talvez umas pessoas pensem assim, mas por que o produtor não pergunta para o banco se ele tem limite, se ele vai conseguir financiar? Muitas vezes a gente só vai conseguir saber exatamente qual vai ser o score da proposta, qual vai ser o que a gente chama de nota, né? A nota da proposta, para você entender melhor, depois que a gente lança. Só que, por que o produtor tem que ir lá no banco antes, ou na cooperativa? Para ver se o cadastro está certo, para ver se os documentos do imóvel lá tá tudo certo lá. E o gerente dele também consegue ver se ele está muito endividado ou não, se consegue ver ali por cima, não consegue dar certeza, mas consegue ver ali por cima se tem margem para fazer operação de crédito. Se conseguir já rodar uma simulação, beleza. Mas não é certeza, tá? Então, chegando aqui, se o banco reprovar, cancela ou reinicia o fluxo. Se o banco ou a cooperativa aprovar, e aí contrata a operação, seja Pronaf, seja Pronamp, seja por meio do Proirriga. A gente vai ver as linhas, tá? E aí a instituição financeira vai comunicar a Fomento, eu vou explicar quem é a Fomento, e a Fomento vai enviar a relação à SEAB e ao IDR para que haja o pagamento da equalização, ou seja, o Banco do Agricultor Paranaense, na operação do seu João, vai pagar 3% dos juros. Então, lá no vencimento, o seu João vai pagar todos os juros, a parcela do capital mais os juros. E a Fomento vai depositar até 60 dias depois na conta do produtor, preferencialmente em Pix, o valor dos juros, que é de responsabilidade dela. E a gente vai ver o que é de responsabilidade dela, né, da Fomento. Qual que é o percentual que o Banco do Agricultor paga? A Fomento, pessoal, quem que é o Fomento? Fomento é uma instituição financeira de economia mista criada na década de 90 e tem como sócio ali principal o governo do Paraná. A Fomento administra os recursos do Fundo de Desenvolvimento Econômico, que são recursos ali do orçamento do Estado. Então é com esses recursos que se paga a equalização, tá? O que é a subvenção? Subvenção é o seguinte: o produtor contratou uma operação de... Vou dar um exemplo. O produtor contratou vou dar conta de padeiro, tá? Contratou uma operação a 10%. Um grande produtor, por exemplo, tá? Conta de padeiro, tá? É só, 10%. A equalização, que é o quanto o Banco do Agricultor vai pagar. Da onde vem o dinheiro? Vem da Fomento, que administra os recursos do FDE. O Banco do Agricultor vai oferecer, ele vai fazer uma equalização de 3%. Quer dizer que o produtor só vai pagar 7%. Daí você fala assim, mas 3% não é nada. Claro que é. Pega 3% em 200 mil, em 500 mil e 1 milhão. Certo? 3% não é nada em 100 reais. Quais são as cadeias produtivas apoiadas pelo Banco do Agricultor? Irrigação, fruticultura, floricultura, produção orgânica, olericultura, pinhão e erva mate, turismo rural, cafeicultura, energia renovável, pecuária de corte de leite, ovino e caprino, captação e reserva de água, piscicultura, sericicultura, apicultura, projetos de investimento para cooperativas da agricultura familiar, para agroindústria, caso precise fazer uma adequação sanitária, por exemplo, tá? E aí, eu vou deixar 3 links aqui no vídeo também, por quê? Porque você talvez esteja perguntando assim, tá bom, mas quais são os itens financiáveis? O que se financia em cada cadeia? Deixa eu clicar aqui. E era para funcionar, né? Eu falo, deixa eu clicar aqui, mas não funciona? Pera aí, tem que funcionar isso aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, pessoal, tá o que é financiado, tá bom? Então, por exemplo, o que é financiado? O que é financiado em projeto de pecuária? Em projetos de pecuária são passíveis à concessão de subvenção econômica para as operações de crédito contratadas para aquisição de bezerros, garrotes, sêmen, óvulos, embriões, reprodutores, matrizes. Então, qual é a cadeia que tem aqui na minha região ou do meu produtor? Você vai verificar aqui, por exemplo, irrigação. Ó, projetos de irrigação. Em projetos de irrigação para a produção de grãos, pastagens, forragens, mandioca, café, frutícolas, flores, olerícolas, são passíveis à concessão de subvenção econômica. Então tá aqui, beleza?
E aí, pessoal, mais uma... Então, você quer saber os itens financiáveis dentro de cada uma dessas cadeias que eu te trouxe? Você clica nesse primeiro link, link dos itens financiáveis. Está aqui na descrição do vídeo. E aí a gente vai falar ali também que para alguns tipos de projetos tem uma diferença de taxa. Se o produtor tiver na região do Arenito Caiuá e para os demais produtores. Professor, quais são os municípios que integram a região do Arenito Caiuá aqui no Paraná? Vou deixar aqui para você também. Você só clica aqui não, né? Clica no link, vai ter lá municípios que compõem o Arenito Caiuá. Então, por exemplo, olha o que a gente tem aqui. A gente tem Alto Paraná, Alto Piquiri, Cafeara, Nova Londrina, Paranacite, Porecatu e etc. Municípios com IDH abaixo da média estadual. Professor, se lá na frente você falar que existe uma diferença de taxa, se for para produtores em municípios com IDH abaixo da média, a subvenção, o que é subvenção? É o quanto o Banco do Agricultor vai pagar para o produtor rural. Então, se o produtor contratou numa linha 6%, a equalização é 3%, o produtor vai acabar pagando quanto no final? 3%, ou seja, dos 6, 3 de subvenção, 3 para o produtor pagar. Se alguma hora eu vou falar aqui, municípios com IDH abaixo da média estadual, você vai clicar no link que está aqui e vai ter aqui, ó, municípios com índice de desenvolvimento humano abaixo da média estadual. Vai estar aqui também, beleza? Lembrando que isso aqui só vale para o Paraná, tá? Quais os limites, as linhas que o produtor rural, que a cooperativa pode financiar? Isso que eu vou trazer aqui para você agora, tá? Em projetos de irrigação, que linhas que nós temos? Nós temos o Pronaf, até 250 mil. Nós temos o Pronamp, 600 mil. E o ProIrriga, 1 milhão, tá? Como funciona a equalização? Equalização de até 3 pontos percentuais para agricultores familiares. Então, o produtor rural precisa ter DAP, CAF ativa, localizado em qualquer município do estado. Então, eu vou dar um exemplo. Se o produtor familiar quiser fazer um projeto de irrigação, ele pode financiar até 250 mil no Bioeconomia, no Pronaf Bioeconomia. Sabe qual é a taxa do Bioeconomia? 3%. Se a equalização do Banco do Agricultor for 3%, quanto que o produtor paga? Não paga juro. Quem paga, não é que ele não paga. Ele não paga, né? Porque ele, na hora que for pagar a parcela, ele vai pagar, só que até 60 dias depois, a Fomento vai fazer um Pix para ele, tá? O médio produtor, vamos ver. A equalização de até 3 pontos percentuais para médios e grandes produtores rurais localizados na região do Arenito Caiuá. E 2, então é 3, se o produtor médio ou grande for da região do Arenito Caiuá, a equalização é de 3%. Então, se no Pronamp, que é 8, a equalização é 3, ele paga 5. Só que se for um médio ou grande produtor fora da região do Arenito Caiuá, a equalização é só 2. Então, ele pagaria 6%. Porque a taxa do Pronamp é 8. Tá? Beleza? Então, olha para você ver, o produtor pode financiar nessas linhas, pessoal, e é um baita de um negócio para ele. E ele pode financiar aqui no ProIrriga também, com uma equalização de até 3% se for médio ou grande produtor na região do Arenito Caiuá e 2% para médios e grandes produtores das demais regiões do estado. Cooperativas. Lembra que eu falei assim, para você entrar lá no decreto 10.163 para ver o que se financia dentro de cooperativas? Tá lá, tá? Mas na cooperativa aqui, eu estou me referindo à cooperativa da agricultura familiar, com DAP, CAF ativa. Ela pode financiar até 1 milhão, que é o máximo que o programa vai apoiar. E a equalização vai ser de até 3% para a cooperativa que tenha faturamento de até 4,8 milhões, seja para investimento produtivo ou para integralização de cotas partes. E se for uma cooperativa que tem um faturamento superior a 4,8 milhões ano, aí a equalização é de 2%. Só que mesmo assim, ó, beleza. Pronaf Agroindústria 6%. Se a agroindústria tiver desconto de 2, paga 4, numa Selic agora de 13,25, um baita de um negócio, né? Claro, depende, né? Se ela tiver necessidade de fazer esse investimento e etc. Então eu falei do cooperativas, da agricultura familiar. Agora o Pronaf Agroindústria. Agroindústrias, podem pegar aqui? Pode. O produtor tem uma agroindústria, ou tem uma agroindústria ali na região. Agroindústria, pessoa física, até 210 mil. É até 210, tá? Não é 250, não. Às vezes o pessoal fala, não é 250, professor? Não. Pronaf Agroindústria no CPF. Como que o produtor, o que ele tem que ter para acessar o Pronaf Agroindústria no CPF? No mínimo 80% da produção
que ele beneficia tem que ser dele, tá? E se for agroindústria CNPJ, certo? Uma agroindústria ali beneficiária do Pronaf pode pegar 330 mil. Qual é a equalização? 3 pontos para agroindústria localizada em municípios com, ó, lembra que eu falei que ia usar? Municípios com IDH abaixo da média estadual ou agroindústria com faturamento de até 4,8 milhões, um ou outro. A equalização daí é de até 3%. E para as demais agroindústrias, 2% de equalização. Projetos de pecuária, no máximo 250 mil, então projetos de pecuária é apoiado apenas projetos de agricultores familiares. A equalização é de até 3% para agricultores familiares com declaração, tem que ter, né, DAP, CAF ativa, e se ele for residente de um município que tem o IDH abaixo da média estadual, o Banco do Agricultor Paranaense paga 3% ali do juro da operação. Então, se a operação tem a taxa de 6%, o Banco do Agricultor paga 3%. E se ele for em outros municípios que não, municípios com IDH abaixo da média, apenas 2%. Beleza? Captação e reserva de água, o agricultor familiar. Você viu que a maioria das linhas é para o agricultor familiar, para a cooperativa da agricultura familiar, né? A maioria delas. No Pronaf Bioeconomia, captação e reserva de água, agricultor familiar precisa fazer um financiamento voltado à captação, furar um poço, etc. Quanto que ele paga? Olha para você ver. A taxa do Bioeconomia é 3%. Tá falando aqui que a equalização é de até 3%, ou seja, ele também não vai pagar juro. Então é um baita de um negócio, independente da localização da propriedade. Cadeia do pinhão e erva mate, 250 mil pelo Pronaf também. Então esse aqui, mais uma linha para o agricultor familiar, dentro do Banco do Agricultor Paranaense. Qual vai ser a equalização aqui? 3% para agricultores familiares que moram em regiões do IDH abaixo da média estadual e 2% para os demais produtores. Mais de 6%, ter uma redução de 2% já é um baita do negócio. Projetos de piscicultura. O agricultor familiar financia dentro do Mais Alimentos, 250 mil. A equalização de 3% para agricultores que moram em municípios com IDH abaixo da média e 2% para os demais agricultores familiares. Se o produtor trabalha na cadeia de produção de bicho da seda, trabalha com bicho da seda, com café, com olerícolas, com produção orgânica, agroecológica, flores, floricultura e fruticultura, tá 2 vezes aqui, tá? Floricultura e fruticultura pode financiar dentro do Pronaf Mais Alimentos, 250 mil. Lembrando que se a atividade for fruticultura, o limite sobe para 450 mil. Veja bem, equalização de até 3 pontos percentuais para agricultores em municípios com IDH abaixo da média e 2% para os demais. Mas, gente, é igual eu falei, 2% já é beleza. Reduzir ali a taxa de 6% para 4%. E energia renovável? Tem também. Olha, aqui, inclusive, tem para o agricultor familiar, para o médio e para o grande. Veja bem, opções. Pronaf Bioeconomia. Quem que pode acessar o Pronaf? Apenas o agricultor familiar. Financia até 250 mil, tá? E olha para você ver, bioeconomia, quanto que é a taxa? 3%. Qual que é a equalização do tesouro? 3%. Então é uma operação que o cara vai fazer sem pagar juro. Pronamp e Inovagro, até 500 mil reais pode pegar, tá? E se for projeto destinado a biomassa, biogás e biometano, aí vai ter que acessar o Inovagro. Então, ó, o Inovagro é para o médio e para o grande. O Pronamp é só para o médio, tá? Se for um projeto de biomassa, biogás, biometano, geralmente é um projeto mais caro, que inclusive passa do limite até do Pronamp, mesmo se o cara for Pronamp, que o Pronamp é 600 mil, aí ele pode ir para o Inovagro, pagar 10,5 ao ano e tem a equalização ali de 3 pontos percentuais. Então, isso aqui é um baita do negócio. Independente do porte do produtor, tá? 3 pontos percentuais para projetos de energias renováveis independente do porte. Então, um médio produtor quer contratar uma energia solar pelo Pronamp? Ele pode. A taxa é 8, ele paga 5. Turismo rural. O agricultor familiar tem ali um benefício de poder financiar turismo rural por meio do Pronaf Mais Alimentos. O agricultor familiar é o único que pode financiar atividade não agropecuária dentro do crédito rural. No caso, é a atividade de turismo rural, tá?
ele pode financiar até 250 mil e a equalização é de até 3%, ou seja, nesse caso a taxa é 6%, ele vai pagar 3% se ele morar em um município com IDH abaixo da média. Agora, se ele não tiver nessa lista de municípios com IDH abaixo da média, ele vai pagar 4%. Beleza? Projetos de apicultura. Agricultor familiar também, por meio do Pronaf Mais Alimentos. Até 250 mil. Equalização de 3 pontos percentuais para agricultores familiares em municípios com IDH abaixo da média e 2% para os demais. Beleza? E não, deixa eu tocar um ponto com você. Professor, mas é assim, eu não entendi o que se financia dentro da apicultura, eu não entendi o que se financia dentro aqui, por exemplo, do turismo rural, me dá o norte. Aí você tem que ir lá nesses itens financiáveis que eu mostrei para você, abrir o decreto, daí você coloca lá, turismo rural. Olha o que se financia. São passíveis de concessão, a subvenção econômica, as operações para modernização, implantação e reforma de empreendimentos turísticos, desenvolvimento de novos produtos, processos ou serviços, a aquisição de máquinas e equipamentos que aprimorem o turismo, a aquisição de software. Então, tá aqui as finalidades. Você tem que vir aqui dentro desse decreto para ver, tá bom? Então, não deixa de me seguir lá no Instagram. Vou deixar meu Instagram para você. Não deixa de me seguir, @professor Alex Miller. E caso você queira dominar o crédito rural para trabalhar aí, seja no banco, numa cooperativa, fala com o nosso time comercial, ele tá aqui para te atender, tá bom? Um grande abraço, conte comigo e a gente se vê no próximo vídeo.